Vamos falar hoje sobre o básico. Eu quero abordar sobre esse assunto aqui com vocês e fazer vocês refletirem e pensar mais no básico da vida de vocês. O quanto o básico ele perdeu o valor, o quanto as pessoas não focam mais nas coisas básicas do dia a dia e ele é muito importante, principalmente para mim. Eu sempre foquei nas coisas básicas no meu dia a dia, porque eu sei que é do básico, é dele que a gente constrói coisas extraordinárias. Então, eu vou falar um pouco sobre o básico, o quanto ele é importante, o quanto ele vai te trazer mais poder, você vai se sentir mais preparada e tudo começa do básico. Então, se hoje você se cobra muito, você quer ter coisas maiores, todo mundo quer, mas olhe mais para o seu básico, olhe mais para o que você pode fazer, o que está ao seu redor. Então, por isso que eu quero falar sobre ele. Ele é muito simples, o básico ele é muito simples, mas ele tem um poder de transformar a gente. Então, ele prepara a gente para que a gente construa coisas maiores. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Qual é o seu sonho? O que você quer conquistar, o que você almeja? Eu falo que a gente tem que sonhar grande. Os meus sonhos, eles são muito grandes. Eu sonho muito grande mesmo. Eu sempre fui uma mulher muito sonhadora. E um sonho grande, ele requer uma pessoa preparada para realizar esse sonho e manter esse sonho. Então, realizar sonhos é maravilhoso, mas como que você vai manter esse sonho? Então, qual sonho você tem? Você tem o sonho de morar numa casa maravilhosa, mas hoje você cuida da casa que você já tem? É básico, é detalhe. Você tem um sonho de ter uma mente melhor, menos estresse, menos ansiedade. Você se cobra menos? Você vive mais o seu hoje e menos o seu passado e o seu futuro? Você quer ter um corpo melhor, uma saúde melhor, mas você olha para tudo que você põe no seu prato e se alimenta bem? Então, tudo isso, percebam quanto isso é básico, são coisas que estão ao nosso alcance, que a gente pode fazer, nós vamos aprendendo de pouquinho em pouquinho e daí construímos o extraordinário. Então, o básico, ele tem muito poder. Por isso que eu quis muito falar nesse vídeo para vocês. Foquem no básico. O que hoje você tem na sua vida que você precisa focar, que você fala assim, não, eu quero chegar em tal lugar. Mas para me chegar em tal lugar, eu vou cuidar disso aqui. O que que você precisa melhorar hoje, que é básico e está ao seu alcance? Hoje eu cuido da minha casa porque eu sei que eu preciso cuidar da minha casa para que eu tenha a casa dos meus sonhos. Então, se eu não cuidar da minha casa hoje, que eu já tenho, como que eu vou ter uma casa melhor? Eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu faço exercício físico, porque eu sei que no futuro, quando eu tiver grandes coisas, eu preciso ter um corpo que aguente o processo. Eu preciso ter saúde. Então, se a gente começar a olhar para o básico, para o nosso dia a dia, para as coisas que estão ao seu redor, cuide das coisas ao seu redor. Se você cuidar hoje das coisas básicas do seu dia a dia, das coisas ao seu redor, eu garanto que quando o extraordinário, coisas maiores vir, você estará preparada para elas, porque você já cuidou do básico, você já se fortaleceu. Sabe um sentimento que as pessoas têm de falar assim, eu preciso conquistar tal coisa no futuro. Eu sei que a gente quer muitas coisas, mas eu prefiro viver de uma forma diferente. Então, eu sempre pensei de uma forma diferente, por isso que eu gravo vídeos aqui para vocês no YouTube. Então, eu vivo todos os dias como se fosse o último dia da minha vida. Eu não vivo o meu passado e não vivo o meu futuro. Óbvio que às vezes bate um negocinho, você fala, nossa, como que vai ser meu futuro? Eu não deixo de pensar no meu futuro, não deixo de plantar uma sementinha ali no meu futuro, mas o que mais importa para mim é o que eu estou fazendo hoje. Então, eu vivo como se fosse o último dia da minha vida. Eu falo, eu só tenho o hoje. O meu passado já passou e o meu futuro eu não sei como vai ser. Então, eu vivo todos os dias dando valor para o meu dia a dia, dando valor para o básico, dando valor para tudo que eu faço. Seja lavar uma louça. Porque eu não gastei tempo, eu não fiz, mesmo que foi básico. Para mim, tudo tem o seu valor. Então, hoje, se fosse o último dia da sua vida, como você viveria hoje? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, todos os dias de manhã eu penso nisso. Se hoje fosse meu último dia, o que eu faria de diferente?
Então eu vivo todos os dias como se fosse o último dia. Na verdade, eu não sei o meu amanhã, então eu dou o meu melhor hoje, seja num básico, seja tirar algo do lugar, colocar aqui porque eu organizei, eu vou dar o valor porque eu fiz isso aqui. É básico, mas o básico ele funciona e dá muito certo quando você olha para os detalhes. Eu acredito muito que o básico ele mora nos detalhes e a vida é feita de detalhes. Então foque no básico, nas coisas que você pode e deve fazer que talvez você não esteja fazendo. Você nunca vai ter coisas extraordinárias, coisas maiores para você cuidar, se hoje você não cuida das coisas pequenas. Por isso que eu acho que o básico, eu acho não, tenho certeza que o básico ele é a melhor forma da gente focar para a gente construir coisas melhores. Vocês já pensaram nisso? Como você vai ter coisas maiores e melhores se hoje você não cuida do que você já tem? Se hoje você não cuida do básico? Eu aprendi que o básico, ele precisa da minha disciplina e o resto eu preciso me virar. O que é me virar para mim? Se virar para mim, é eu estar pronta para quando eu tenho uma decisão difícil, eu tenho uma decisão difícil para tomar na minha vida, eu preciso resolver alguma coisa na minha vida, eu preciso me virar. E o básico, ele só precisa da minha disciplina, é inegociável. Eu preciso fazer o básico. O básico estando bem feito, ele vai te preparar para que você tenha disciplina para tomar decisões difíceis. Então foque no básico. Foque na disciplina, o que você precisa fazer. Ah, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso cuidar um pouco mais da minha casa, eu preciso me arrumar um pouco mais para ir trabalhar. Foque no básico, o que você pode fazer hoje. E outra coisa, sabe aquela sensação que muitas pessoas têm de chegar no final do dia ou chegar em um determinado dia e falar assim: nossa, eu me sinto frustrada, parece que eu não faço nada, a minha vida não tá legal, ficar se cobrando. Eu nunca tive essa sensação. Por quê? Eu sempre olhei para o básico da minha vida, seja lavar uma louça. Por que lavar uma louça para você é não fazer nada? Não faz sentido. Tudo que você faz hoje tem um porquê, seja no seu trabalho, seja cuidar da sua casa ou cuidar do seu filho. Tudo que você faz hoje tem muito valor, sim. Você precisa olhar para isso. Então, olhe para o básico. Eu nunca cheguei no final do meu dia e falei: nossa, parece que eu não tô fazendo nada. Nada tá dando certo. Não, tudo tá dando certo, porque o básico, a minha disciplina aqui está sendo feita. Quando vir uma decisão mais difícil que eu preciso tomar, eu estou pronta, estou mais leve, porque tudo ao meu redor já está sendo bem cuidado, porque eu estou focada no básico. Então, o básico, ele tem esse poder. Ele prepara a gente para que quando vem as coisas mais difíceis, a gente consiga estar bem estruturada, com a cabeça boa, mais forte. O básico, ele tem muito poder. Ele te deixa mais forte, mais concentrada. Você tem mais organização. Quando vem alguma coisa difícil, uma decisão, uma mudança, alguma dificuldade, você está mais forte e aí você se vira e você resolve aquela questão. Por isso que eu falo, o básico precisa da sua disciplina e o resto você só precisa se virar. Foca no básico, foca na sua disciplina e eu garanto que quando chegar as decisões mais difíceis, vocês estarão muito mais inteligentes, muito mais focadas e muito mais leve, porque você vai olhar ao seu redor e fala: poxa, eu faço muita coisa. Então não deixem de olhar para o básico da vida de vocês. O básico, ele me ensinou a ter mais foco, a ser mais organizada, a ser mais inteligente. Por que eu gravo esses vídeos aqui no YouTube para vocês? Todos os meus vídeos que eu gravo aqui, ele vem de perguntas que vocês me fazem. Então, eu trabalho há muitos anos com várias mulheres. Eu tenho muitas pessoas que eu respondo no WhatsApp e muitas de vocês me perguntam: como você consegue fazer tal coisa? Como você consegue se manter? Eu sempre olhei para o básico da vida. Através das perguntas de vocês, eu monto esses vídeos aqui no YouTube. E aí eu começo a pensar o quanto as perguntas de vocês me faz com que eu consiga ensinar algo. Então eu sempre olhei para o básico da minha vida. Eu quero ter coisas extraordinárias, eu sei que eu vou ter coisas extraordinárias, porque o meu básico está sendo bem feito. Então hoje, o que vocês precisam fazer básico no seu dia a dia? Olha aí para o seu dia a dia.
O seu ambiente que você trabalha hoje está bem organizado? A sua cabeça, você está cuidando da sua mente? Você não está se cobrando tanto e está olhando para as coisas que você faz? Um dos grandes erros é se cobrar e não olhar para o que você faz. Olha quantas coisas vocês fazem. É básico. E por que vocês deixam o básico se perder tanto? Para quê? Não tem para quê. Então levante todos os dias como se fosse o último dia da sua vida. Faz muito sentido porque realmente a gente não sabe o nosso amanhã, a gente não vive o nosso passado. Então eu olho para cada detalhe da minha vida. Seja tirar uma coisa de lugar e colocar aqui, eu vejo tudo que eu faço e dou valor a tudo que eu faço. É básico e ele tem muito poder. Então olhem o que vocês precisam melhorar aí no básico da vida de vocês. Através do básico, vocês vão construir novos hábitos e vocês vão ver o quanto o básico vai levar vocês a ficar mais forte, mais focada. Não se constrói hoje nenhum hábito, sendo extraordinária. Eu quero ser uma mulher de muito sucesso, eu quero prosperar, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar uma casa. Mas como que você vai comprar hoje uma casa, um apartamento novo, se você não está cuidando do básico? Se você não está cuidando de você? Hoje, qual é o básico? Você precisa investir em autoconhecimento. Você quer ser uma mulher que fala melhor, que se impõe melhor diante das dificuldades. Eu era uma mulher que eu queria muito me impor melhor em frente, assim, quando estava em frente a uma dificuldade. Porque às vezes eu já saí como errada porque eu não sabia me comportar. Então eu tratei muito isso. Lendo bastante, eu queria me importar melhor, eu queria ser uma mulher que falasse bem sobre todos os assuntos. Então isso é o básico que vai levar a gente a grandes lugares. Hoje eu posso sentar em qualquer mesa de reunião, eu não tenho mais vergonha, eu sei me comportar, eu sei falar. Por quê? Eu comecei do básico. Então olhe para o básico porque ele tem muito poder. Seja em autoconhecimento, seja em cuidar da sua casa, seja no seu trabalho. Começa do básico, vocês vão ver o quanto ele tem muito poder e ele vai ajudar vocês a construir hábitos grandes, extraordinários, mas o básico precisa da sua disciplina. Já que o básico ele precisa da sua disciplina, então seja uma mulher disciplinada nas coisas básicas. Comece aos poucos e vocês vão vendo o quanto vocês vão se tornando mais forte. Se precisar, anote. Se precisar, grave um vídeo para você. Fale para você mesma, hoje eu sou uma mulher que eu não estou sabendo lidar com algumas situações. Eu quero ser uma mulher que eu fale melhor, que eu seja menos estressada, que eu consiga cuidar mais da minha casa. É básico. E aí você vai anotando e vai criando os seus hábitos do básico. Não crie seus hábitos muito grandes, extraordinários. Eu quero ir para academia, eu tenho que ir para academia todos os dias às 5 da manhã. Vai com calma, vai do básico. Eu quero ir para academia, hoje eu não consigo ir para academia, minha vida é muito corrida. Vai uma vez, 2 vezes por semana. É melhor você ir no básico e aos poucos do que você começar extraordinário e não conseguir manter. Tudo nessa vida se constrói e tudo se constrói do básico. Fez sentido para vocês? Porque faz muito sentido. É nele que vocês vão construir coisas maiores. Então, olhem aí o que vocês precisam melhorar. Não esqueçam de olhar sempre para as coisas que vocês fazem. O quanto é importante a gente olhar para tudo que a gente faz e falar, poxa, eu fiz muita coisa hoje. Eu foquei no meu básico. Quando você tiver que tomar decisões maiores, você está preparada porque todo o seu básico, tudo que você precisava dar o seu melhor, está muito bem feito. Você vai ficar mais forte, mais focada, mais organizada. O básico ele é maravilhoso. Façam um teste, depois vocês me contem. E para finalizar o vídeo, lembre-se sempre que o básico ele não se cobra. O básico ele se faz, ele é inegociável, tanto para você quanto para as outras pessoas. Então não cobrem o básico de ninguém, cobre o básico de você. Se você está fazendo o básico hoje muito bem feito e você sabe o que você está fazendo, ninguém precisa cobrar o básico de você. Se alguém hoje está cobrando o básico de você,
Então você precisa melhorar os seus hábitos e ter disciplina para fazer o mínimo, o seu básico. E você não deve também cobrar o básico de outras pessoas. Um exemplo, a gente quer ter mais saúde, menos dor de cabeça, menos retenção de líquido. E aí, o simples da vida, o básico, é a gente beber 3 litros de água. E aí, às vezes você tá aqui trabalhando, tá no computador, ou você tá muito ocupada, você tem preguiça de encher a sua garrafa de água. É o básico. Se você não beber água todos os dias, como você vai ter uma saúde boa? Como você vai ter uma pele bonita? O segredo da beleza, um dos segredos da nossa beleza é beber muita água. Então, se hoje você não bebe água, que é o básico, como você vai ter uma saúde boa? Como você vai se alimentar bem? Como você vai sentir menos fome? Como seu intestino vai funcionar? Como a sua mente vai funcionar? Então é o básico. Então toda vez que eu estou com preguiça de encher a minha garrafa de água, eu falo: gente, se eu não levantar do meu computador e eu não encher uma garrafa de água e não tomar o mínimo 3 litros de água por dia, eu vou fazer o quê? Então, é o básico, façam o básico e o básico ele é inegociável, ele não se cobra, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Foquem no básico, no que vocês precisam fazer e eu garanto que vocês vão ficar muito mais focadas, muito mais organizadas para quando vir uma dificuldade, você tiver que tomar uma decisão, vocês vão se virar e vai estar muito mais preparada para resolver a sua vida, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha feito vocês refletirem e até o próximo vídeo. Foquem no básico, não se esqueçam.